Ok, pessoal, então vamos lá, né? Esse é o nosso último vídeo, dando sequência à aula passada. Então perceba, né, que nós trouxemos de volta a tabela que nós construímos na aula passada, só que com algumas alterações. Na verdade, uma alteração, né? Eu tirei a coluna da frequência relativa e acrescentei essa coluna x e fi, né? E qual foi o objetivo disso? É que, né, pro cálculo da média, né, com os nossos dados agrupados, né, eu vou considerar, né, essa formulazinha aqui. Tá? Então vai ser o somatório do x e fi dividido por n. Se você, né, voltar, né, duas aulas atrás, você vai ver que isso aqui nada mais é, né, do que a apresentação, né, muito similar à nossa média aritmética ponderada, ok? Lembra como era a média aritmética ponderada, né? Eu tinha o somatório de xi vezes o peso dividido pelo somatório dos pesos. Ora, o número total de elementos é o somatório da minha frequência absoluta, né? E o fi, né, são as frequências. Então, cada frequência dessa funciona como se fosse um peso, né? Ele é o que faz o ajuste, ele é o ponderador, né, da minha média, tá? Mas é tranquilo, né? Recapitulem lá que vocês vão ver que é a mesma coisa. Também lembrando que a frequência absoluta dividido por n, né, vai me dar o quê? Frequência absoluta dividido por n me dá a frequência relativa, né? Então é outra maneira, né, de você interpretar. Então eu posso substituir essa fórmula pela, né, utilizando a frequência relativa. Mas, né, essa são variações, né, que você pode brincar à vontade quando for resolver. Pois bem, então como na minha fórmula eu tenho somatório de x e fi, o que foi que eu fiz na minha tabela? Eu acrescentei uma coluna de x e fi, né, e no final eu apresentei esse somatório. O que é o x e fi? Né? É o valor representativo da minha variável vezes a frequência absoluta de cada classe. Então veja só, como é que eu cheguei nesse 129? Eu peguei aqui o xi, que era 21,5, e multipliquei por 6. Como é que eu cheguei no 285? Eu peguei o 28,5 e multipliquei por 10, certo? Então xi vezes fi, eu criei uma coluna para isso. Como na minha fórmula existe somatório de x e fi, então eu somei todos esses valores, deu 1922. Certo? Então perceba uma coisa, a partir do momento que eu montei a tabela, para fazer o cálculo da média, basta eu extrair direto os valores da tabela e substituir aqui na minha fórmula. Então a média será o somatório do x e fi, deu aqui, olha, 1922. Tá? O meu n, o número total de elementos da minha amostra é 50. Portanto, a minha média será 1922 dividido por 50 dá 38,44. Ok? Maravilha. Pois bem, sugiro que você faça o seguinte, caso você queira confirmar a eficiência desse método, né? Você pode pegar os 50 valores das variáveis, todos os 50, somar, né, todos eles e dividir por 50. Você vai, né, chegar num resultado de 38,22. Ou seja, você vai perceber que tendo aquele trabalho todo, você vai chegar praticamente no mesmo resultado. Então, como a média ela não é um valor exato, ela é um valor aproximado, ela tenta dar centralidade à minha amostra, né? Ela não é um elemento de precisão, então um erro de 0,22 que aparece aqui não vai ser, né, nada gritante para o nosso cálculo. Então, o que demonstra que o método, né, ele é extremamente eficiente. Ok? Então, assim nós calculamos a média com dados agrupados. Ok? Vamos agora mostrar como se efetua o cálculo da mediana, né? Inclusive para
variáveis contínuas e da moda. Ok. Vamos lá. Para o cálculo da mediana, tá, nós vamos usar essa formulazinha aqui agora. Tá? Então, de novo, né, eu vou primeiro ler, né, porque como o espaço está meio curtinho, né, então talvez não dê para identificar muito bem a simbologia. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito, depois eu vou traduzir o que é cada item desses e aí você vai anotando para não esquecer. Então, primeiro lembrando que a nossa mediana vai ser representada por um X com o tiozinho em cima. Tá? Então vejam só, aqui eu tenho um L minúsculo MD, N sobre 2, somatório de F vezes H dividido por F MD. Tá? Então vamos lá, o que é que isso significa? Primeiro, quem é esse LMD? É o limite inferior da classe da mediana. Vamos já dizer qual é a classe da mediana, mas primeiro, né, anote essa informação. LMD é o limite inferior da classe da mediana. Ok? N sobre 2, como nós estamos trabalhando agora também, né, com as variáveis contínuas, então eu não preciso mais me preocupar com técnica para ver quem está no meio. N sobre 2, né, é a metade, né, da quantidade de elementos que nós temos. Então, se eu tenho 50 elementos, N sobre 2 é 25. Tá? Esse somatório de F, prestem atenção, tá? Anotem. Que somatório de F é esse aqui? Tá? Isso aí é a soma das frequências anteriores à classe da mediana, ou seja, é tudo que tinha antes de chegar na classe da mediana. Tá? Beleza. Lembra o que é o nosso Hzinho? Nosso Hzinho é amplitude de classe, então aqui é amplitude da classe da mediana. Ok? E por fim, FMD. O que é F? Frequência absoluta. Né? Frequência absoluta da onde? Da classe da mediana. MD. Tá? Maravilha. Tá? Dito isto, vamos então apenas identificar qual é a classe da mediana. Ora, né, se eu tenho 50 elementos, 50 dividido por 2 dá 25. Né? Significa dizer que a classe da mediana é onde eu for encontrar o 25º elemento dessa amostra. Tá? Olhe para cá, o que é que me ajuda a identificar onde está o 25º elemento da amostra? É a frequência acumulada. Tá? Porque vejam só, aqui vai até o sexto elemento, 16º, 29º e por aí vai. Né? Então se aqui só vai até o sexto elemento, eu sei que o 25º não está aqui. Aqui vai até o 16º, então eu sei que o 25º não está aqui. Aqui vai até o 29º. Opa! Se ele vai até o 29º, então o 25º elemento está aqui. Então essa terceira classe, ela é a classe MD. Essa é a classe da mediana. Certo? Então meu valor de referência vai estar localizado nessa classe. Tranquilo? Localizei a classe da mediana, eu substituo direto para o cálculo aqui na fórmula. Tá? Então vamos lá. Limite inferior da classe da mediana. Quem é o limite inferior da classe da mediana? Aqui, ó, 32. Tá? 32. Mais N dividido por 2 dá 25. Menos o somatório de tudo que tem antes da classe da mediana. Tudo que tem antes são o quê? 16, né, elementos. Então, menos 16. A amplitude da classe da mediana, todas as minhas classes aqui têm amplitude 7. Tá? Isso aqui vai estar dividido pela frequência da classe da mediana. Qual é a frequência da classe da mediana? Vejam só, a frequência da classe da mediana é 13. Ok? Então vamos lá, dar um pause e fazer essa conta num passo de mágica. Pronto. Calculado, nós vamos ver, né, resolvendo essa expressãozinha, que a nossa mediana vai ser aproximadamente, né, estamos arredondando as casas decimais, 36,85. Mais uma vez,
Nesse caso, que era bem simplesinho, né, que tinha pouquíssima coisa lá, se você fosse organizar o seu rol, né, você ia ver que você ia encontrar esse elemento lá no meio da amostra, o 37. Tá? Então perceba que o cálculo ele está praticamente equivalente ao que você encontra na amostra, né? Sendo que quando eu faço esse cálculo eu não preciso, né, para uma amostra gigantesca, ter que organizar tudo em ordem crescente para descobrir quem está lá no meio, certo? Beleza? Então vamos para a nossa última, né, último cálculo apresentado aqui, que é o cálculo da moda. Pois bem, então nós finalizamos as nossas medidas de tendência central, mostrando como eu calculo a moda, né, para minha tabela de distribuição de frequência em intervalo de classe e variáveis contínuas, tá? Dados agrupados, meus queridos. Tá? Vamos lá. Então a moda, né, MO vai ser igual a Lzinho MO mais delta1 sobre delta1 mais delta2 vezes H. Né? Bem, isso não quer dizer nada, então vamos traduzir o que está escrito. Primeiro, esse LMO é o limite inferior da classe modal. Anotem. Tá? O LMO é o limite inferior da classe modal. Quem é o delta1? O delta1 é a diferença entre a frequência da classe modal, né, e a frequência da classe imediatamente superior a ela. Tá ok? Quem é o delta2? O delta2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior a ela. Tá? Então nós pegamos a frequência anterior delta1, a frequência posterior delta2, né? E o H, mais uma vez, é a amplitude da classe modal, tá? Sem mistério nenhum. Então nós começamos fazendo o quê? Eu começo identificando onde está a classe modal, né? Que também é bem simples, tá? Né? O que é a moda? A moda não é aquele valor que mais se repete na minha amostra? Exato. Tá? Então, onde eu vou encontrar a classe modal? Eu vou encontrar a classe modal onde tiver a maior frequência absoluta. Qual é a classe que tem a maior frequência absoluta? Também será a terceira classe, que tem 13 elementos. Então perceba que essa terceira classe, além dela ser, né, a classe da mediana, ela também é a classe modal, né? E observe que no cálculo da média que nós fizemos, né, o valor que nós achamos da média também estava dentro dessa classe. Tá? Por isso, né, aqui inclusive faz um ajuste mais fino, né? Porque a moda ela vai tender, né, não só para o valor que mais se repete, mas ela tende a se aproximar das outras medidas de tendência central também. Né? Então é fácil, né, perceber que nós localizamos ela aqui, ok? Pois bem, então vamos lá, né? Dito isto, vamos substituir então direto os valores para o cálculo da moda. Ok, começa com o limite inferior da classe modal. Quem é o limite inferior da classe modal? 32. Mais a delta1 é a diferença da frequência absoluta dessa classe modal, né, com a da classe anterior. Isso em módulo. Né? Qual é a diferença de 10 para 13? É 3. Então aqui embaixo vai ficar 3 mais... Quem é o delta2? O delta2, ele representa a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe que vem logo depois dela, imediatamente posterior. Ou seja, vai ser a diferença do 13 para o 8. Esse é o delta2. Qual a diferença de 13 para 8? 5. Lembrando que eu estou trabalhando em módulo. Tá? E por fim, a amplitude, né, que no nosso caso é padrão 7. Então a nossa moda será, pausa para o cálculo mágico. Pronto, feito a mágica, a nossa moda vai ter o valor aproximado de 34,63. Então dessa forma, tá, nós calculamos a moda
com os nossos dados agrupados. Como observação, eu sugiro que você, a partir do estudo, né, da mediana, né, da fórmula da mediana, você dê uma pesquisada, né, sobre o cálculo de quartis, decis, percentis, que são variações dessa mesma fórmula, ok? Também sugiro que, se você quiser aprofundar um pouquinho mais os seus estudos, né, verifique a definição de medidas de dispersão, como variância, desvio padrão, né, que são interessantes para que a gente possa aprofundar a nossa análise de dados, né, e verificar outras propriedades, né, outros elementos da estatística que são bem interessantes. Mas para o fundamento do nosso curso, nós encerramos aqui, né, e é isso, né, tentem exercitar, né, e, na medida do possível, encaminhe as dúvidas para que possam ser sanadas. Um abraço e até a próxima.